Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Raissa, eu sou psicanalista e mestre em psicologia. E eu sou Osvaldo, eu sou mestre e doutor em antropologia social e também sou psicanalista. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Só Ladeira Abaixo, um podcast onde a gente tem uma conversa de comadre entre amigos e hoje a gente não tá sozinho para falar de cultura pop com psicanálise e cultura. Hoje a gente tem uma convidada super especial, Jéssica Baeta, nossa amiga, nossa querida, genial. Jéssica, se presente, Jéssica. Ei, pessoal, acho que é a terceira vez por aqui. É. Eu sou psicanalista também, mestre em filosofia, sobrevivente a um doutorado em psicologia e vambora. E a gente vai falar hoje sobre alguns mitos da psicanálise, sendo o primeiro deles tudo é sexo? Qual que é a diferença, talvez, entre sexo e sexualidade? Porque existe uma fantasia muito grande do Freud como esse sujeito tarado e que falava, né, sobre sexo e, ai meu Deus, as criancinhas, sendo que a psicanálise, ela foi disruptiva num certo sentido, mas a sexualidade, ela é um argumento histórico muito importante e a Jéssica, a pira dela toda dentro da psicanálise é estudar os começos e entender a lógica interna, né, do porquê a sexualidade. Então, é uma leitura da psicanálise que é muito interessante. Então, eu queria, Jéssica, que você falasse pra gente um pouco sobre essa ideia da sexualidade e por que para um neurologista era muito interessante juntar o corpo e o psiquismo e a sexualidade sendo o plano de fundo. Eu acho importante a gente pensar um pouco que, primeiro, era um neurologista se envolvendo com discussões da psicologia, né? Era um neurologista se envolvendo com discussões que não necessariamente iam ter um resultado anatômico para observar, cortar, costurar ou o que quer que fosse, né? E a sexualidade, ela funciona como um bom modelo. A sexualidade, ela tem efeitos fisiológicos muito nítidos, mas também efeitos psíquicos muito nítidos, assim. Então, acho que ele conseguiu fechar os dois mundos, assim, né? Ele conseguiu uma parceria entre o melhor dos dois mundos. E fora que também a sexualidade sempre foi um problema social e moral. Então, imagina, fins de século XIX, uma época que, enfim, o uso de preservativo ainda era uma questão, a contracepção era uma questão, as pessoas, elas mantinham vida sexual ativa somente quando elas precisavam ter filhos, do contrário, estava todo mundo na ausência de sexo. Então, isso batia muito no consultório do Freud. Né? Assim, eu acho que tem muito da experiência clínica do Freud nessa escolha de objeto, mas também de uma certa conveniência para que ele não saísse muito do campo da ciência, que sempre foi muito caro para o Freud, e ele pudesse encontrar um objeto de estudo no qual as coisas não ficassem assim tão místicas, as coisas não ficassem assim tão literárias, para que, enfim, a medicina não caísse em cima dele como já caía. E tinha um certo misticismo no início também, a partir, por exemplo, da hipnose, que tinha efeitos, mas aí se descobre a resistência. Mas na época se falava também de uma espécie, quase daquela teoria dos temperamentos, uma espécie de magnetismo, um líquido magnético, né? Então a hipnose, de uma maneira, seria um acionamento desse líquido magnético. Mas uma certa leitura que eu tinha, até te conhecer da psicanálise, eu mudei um pouquinho, né? Você trouxe um outro olhar para esse primeiro Freud, para mim, eu tinha uma sensação de um Freud inicial muito cientista, com C maiúsculo, num lugar assim mais organicista, num lugar mais das ciências naturais, que vai, com o tempo, abrindo espaço para uma certa especulação, para uma certa interpretação e para um certo culturalismo, né? Uma importância, os textos mais culturais dele são dos anos 20, né? Mas quando você coloca, por exemplo, o campo do sexo no campo cultural e pensando sobretudo por que as mulheres histéricas são essas primeiras a apresentar, porque é isso, a histeria tem esse lugar de e de um adoecimento cultural, no certo sentido. Então, eu acho que ambos os efeitos, né? Mulheres com suas sexualidades completamente enquadradas e normatizadas por uma sociedade europeia do século XIX, que tinha conflitos psíquicos ali que apareciam em seus diversos destinos. Tinha algo cultural que já estava desde o início, mesmo nesse Freud que talvez mais organicista, assim, né? E assim, uma coisa importante de a gente pensar é que, assim, no século XIX, fim do século XIX, o paciente que procurava um neurologista, ele estava na beira da morte. Então, quando um neurologista passa a se ocupar das neuroses, existe um tratamento possível. O paciente ele não está contando os dias para morrer e a gente fazer o velório. Então, eram tratamentos que duravam 1 ano,
2 anos, 3 anos. Então, uma isso, clínica mais rentável, uma né? clínica mais rentável, uma clínica que efetivamente podia acontecer e não esperar o paciente morrer. Então, era muito conveniente passar a tratar das neuroses, dessas enfermidades nervosas que não necessariamente tinham um risco de morte ali ativo, né? Então, enfim, tem um campo político, tem um campo econômico, tem um objeto de pesquisa que era submisso desde muito tempo, as mulheres internadas nos asilos, etc. e tal. Então, enfim, há muitas conveniências que levam à fundamentação da psicanálise. Não é só um interesse científico, não é só um interesse por produzir uma psicologia diferente naquele contexto, mas é também sobre uma ambição de se destacar, né? Imaginem, o Freud, ele era um médico judeu, vivendo no contexto daquela Viena. Quando a gente vê as 2 grandes guerras, a vida, a obra do Freud foi para o ralo. Então, era uma pessoa que desde o começo precisava se destacar ali naquele contexto de alguma maneira. Sempre quis ser um acadêmico, não tinha espaço para ser acadêmico. Ele nunca ia assumir uma cadeira na Universidade de Viena, porque nunca iam dar para ele. Ele sendo judeu e a Alemanha sendo quem sempre foi com os judeus, né? Então, eu acho que é uma série de conveniências na histeria, nas neuroses, na psicanálise de modo geral, né? Assim, eu acho que uma conjunção de fatores contribuiu para isso. E em que medida também, né, a gente fala de uma romantização do Freud, uma leitura muito romântica dessa psicanálise, quase como se ele tivesse um dia sonhado com o inconsciente e tivesse trazido e fosse, né, um grande gênio, e a sexualidade fosse de fato algo concreto do sexo propriamente dito genital, que é uma coisa que às vezes assusta, porque, né, o que o Freud trouxe ali nos 3 ensaios para a teoria da sexualidade foi a possibilidade de uma sexualidade infantil, mas o quanto ele também estava falando de descarga, né? Enquanto a gente esquece que a psicanálise ela é um tanto quantitativa, a gente está falando de excesso. Outra coisa, enfim, que às vezes eu tenho a sensação de que passa um pouco desapercebido para a psicanálise é que a sexualidade infantil ela é um depois. Né? A psicanálise ela começa a tematizar a sexualidade única e exclusivamente do ponto de vista da sexualidade adulta. Tanto que a primeira coisa que a gente tem é a hipótese da sedução. Antes de se formar a hipótese da fantasia ela só é uma possibilidade com a admissão da sexualidade infantil. Então, a hipótese da sedução ela tinha como pressuposto básico a crença de que as pessoas que adoeciam na vida adulta e se tornavam neuróticas, elas haviam sofrido abusos sexuais. Então, o Freud ele tentou generalizar essa hipótese e ele brigou assim com Deus e o mundo para bancar essa perspectiva dele. Mas aí, enfim, certas coisas biográficas da psicanálise, a autoanálise do Freud e a própria clínica que colocou ele meio que contra a parede, porque ele tinha que justificar de alguma maneira que todo mundo que admitia uma enfermidade neurótica na vida adulta tinha sofrido um abuso sexual quando criança. Isso não é uma hipótese simples assim de fundamentar. A sociedade de Viena era de bando de tarado. Pois é, vários abusadores. Sexuais, Claro. Não é que não existiam, mas não é essa coisa de uma causalidade determinística, né, da ciência, não de uma causalidade, né? Ele começa a considerar outras hipóteses. É porque, assim, tem algo também da maneira como o Freud pensava. O Freud é um cara que ele assume um determinado fenômeno como modelo e ele tenta generalizar aquilo tanto quanto ele pode para explicar uma multiplicidade de outros fenômenos. Então, a sexualidade é um desses modelos, a causalidade de um abuso infantil foi outro desses modelos, mas à medida que o consultório foi meio que confrontando e as pacientes meio que colocando em jogo o argumento dele, caiu por terra. Né? Assim, essa é uma coisa importante também de pensar. Então, quando o Freud ele efetivamente admite que, olha, a gente pode ter experiências sexuais infantis sem necessariamente ter sido fruto de um abuso, isso assim, é uma grande virada de chave. Inclusive, isso é o que permite a escrita dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Esse texto não poderia existir antes do Freud admitir a existência de uma sexualidade infantil. Uhum. Não tinha a menor condição, enfim. Então, há certos movimentos internos da teoria que muitas vezes a gente passa por cima e é como se simplesmente o Freud tivesse admitido que, de repente, as crianças têm experiências sexuais. Claro que tinha muito mais gente estudando também, mas o que o Freud fez foi inserir esse dado empírico numa teoria que ele já vinha construindo há pelo menos 10 anos. E fala um pouco pra gente sobre essa ideia da infância e da experiência sexual, que eu acho que é um grande equívoco que as pessoas ficam repetindo. Ai, meu Deus, as criancinhas. Criticam muito o biologismo do Freud, mas nesse momento eu acho que tem assim uma função pedagógica, né? O Freud ele vai entender
corpo dentro de uma perspectiva médica, claro, com certas extrapolações, mas de perceber que, olha, o corpo ele tem os seus desenvolvimentos e o corpo ele tem as suas sensibilidades. Então, certas zonas são mais sensíveis do que outras, seja para o prazer, seja para a dor, que são as duas principais experiências qualitativas que o Freud vai ali estabelecer. E no primeiro momento, o prazer não assume o significado de uma sexualidade adulta. Prazer, é uma experiência qualitativa. A criança mamando. Você É vê ela extremamente chapadinha prazeroso. de leite, ela fica assim. O xixi e o cocô, fazer força para fazer xixi ou cocô. Pois também é. pode ser uma experiência Sugar o prazerosa. dedo, o deleite de uma criança enquanto ela suga o dedinho dela, às vezes é o pé, ou o que mais ela encontrar Umbigo, pela né? frente, o umbigo, tudo. Aquela não é uma experiência que vai assumir a interpretação que um adulto daria para aquela ação. É prazer. Única e exclusivamente prazer, assim, é uma leitura muito equivocada a gente achar que uma criança ela tem uma capacidade simbólica para chegar à interpretação de um adulto daquilo que é sexo, daquilo que é, enfim, transar ou qualquer coisa do gênero, né? Ela só sente prazer. Não tem uma conotação moral Aham. naquela ação e parece tem que no isso se olhar. confunde. O olhar dos pais. Tem o olhar dos pais, mas não necessariamente da criança. As pessoas leem Sim. a teoria psicanalítica como se a criança ela também dispusesse desse olhar. Estupidez. É uma maneira burra, assim, de ler a teoria e um descuido muito grande na interpretação do texto. E, assim, também parece que uma certa incapacidade de a gente entender conceitos psicológicos básicos. Prazer, dor são conceitos psicológicos básicos. A gente não pode estar atribuindo conotação moral para isso. Uhum. E aí o equívoco, aparentemente, talvez comece também daí. Não exclusivamente, mas talvez também daí. E aí, o quanto isso que o Oswaldo trouxe é interessante, né? Porque o olhar moral, ele vem do outro e desses pais e da cultura e de um certo julgamento, porque é uma inibição do adulto. A criança, ela tá ali chupando o dedinho dela, sendo feliz. Né? Tanto que a inibição ela é colocada pelo outro, inclusive na criança. Mas o quanto esse registro, eu acho que um certo assustar, né, com essa parte, ou um certo fascínio também, quando se repetem algumas bobagens, é que justamente o olhar moral, ele é consequente. Né? Ele é do psiquismo adulto e toda ideia da psicanálise no início vai ser sobre quantidade de energia e desamparo, né? Que também é um outro ponto muito importante da psicanálise no início. Assim, são essas experiências básicas, né, assim, de como é que a criança ela começa a interagir com o mundo sem sentir tanta dor, sem sentir tanto desprazer, porque são outros dois termos, enfim, quantitativos muito usados, né? Prazer e desprazer, principalmente na teoria freudiana. Só que a partir do momento em que a gente começa a atribuir esses sentidos culturais entre prazer e dor, que assumem conotações éticas e morais, etc. e tal, a criança ela não acessa esse registro simbólico. Se ela anda nua no meio da rua, ela está andando nua no meio da rua, aquilo não tem um significado para ela. No máximo está fresquinho, está calor, ela arrancou a roupa, ela foi andar na rua. São os pais que dizem, não pode. É feio, é perigoso. Freud ele vai dizer o seguinte: a gente, quando nasce, é uma experiência extremamente dolorosa. É uma experiência extremamente dolorosa porque a gente precisa suportar estímulos que são insuportáveis. Invasão. Respirar rasga a gente inteira. Abrir os olhos e ver toda a intensidade de luz dentro de um hospital é terrível. Aquele monte de ruído que era amortecido pela água dentro da barriga da mãe, a gente simplesmente começa a escutar as coisas de uma maneira muito descompensada, em intensidades assim que a gente nunca acompanhou. Então, nascer é uma experiência desastrosa. Né? A criança ela é segurada por um monte de gente, ela não está acostumada com contato, com toque, vem alguém e bate porque tem que chorar, e se a criança não chora tem algum problema, é aquela loucura, aquela danação. Então, nascer é uma experiência de dor. O que a criança ela começa a identificar depois desse primeiro registro de dor é aquilo que é confortável, é aquilo que é prazeroso. O ambiente da maternidade está frio, põe uma roupinha, ela fica mais quentinha. Acabou o barulho, a luminosidade diminui. Então, é nesse plano muito quantitativo que o Freud ele vai pensar o nascimento de uma criança. Quem começa a fazer registro na criança é o outro, como vocês estão colocando. A criança chora, ela chora. Porque tá ruim. Ela chora por desprazer. Tem alguma coisa ali que não está nada agradável, mas vem alguém dizer assim, precisa trocar a fralda.
não tá com cólica, e esse lugar também de dar palavra para esse desconforto, né? Porque é isso, aquele sujeito não tem uma borda exatamente. Então você é uma cólica, a pessoa tá, o bebezinho tá com fome, ou tá com alguma coisa presa na garganta, e vomitou, como é que é o de bebê? Gorfou, então é um desconforto. Então tem também essa tentativa de leitura desse desconforto, e o tempo todo tentando dar uma borda para esse desconforto, né? E isso é um investimento em termos de palavra, de toque, de tentar lidar. Ai, tá frio, tá calor, mas às vezes o bebê não tá não tá sentindo frio, mas você tá colocando ali cobertor, que o bebê tá suando, mas ele não pode se manifestar porque é um nível de dependência brutal, né? E o quanto isso é uma tentativa de comunicação, que eu acho que é uma coisa que, pelo menos na minha leitura da psicanálise, ela é muito importante, porque a gente muitas vezes tem uma ideia de que aquele bebê é um ser passivo e de que o outro é ativo, mas é uma relação. São duas pessoas, três pessoas, né, que estão ali cuidando, se conhecendo e entendendo, esse choro aqui eu não sei o que que é. Vamos tentar traduzir. Será que é fome? É do teste também, né? Isso aqui é um choro de quê? Que depois você vai entendendo ali a linguagem e você vai conseguindo se comunicar e entender também aquela criança, né? Então, eu acho que é importante que a gente entenda como é um processo relacional, porque senão um bebê, ele fica completamente passivo nessa situação, sendo que ele é um ser muito ativo ali. Bastante. E porque nascer é muito difícil. A vida dos bebês é muito difícil. Tem até aquele meme que as pessoas usam, que é a foto da última vez que eu não tive desconforto. Aí é uma ultrassom. Mas isso é uma... Tem várias teorias, né? A própria Lu Salomé, que foi quem eu estudei no mestrado, a teoria dela é essa grande pira, né? Tem até o dedo inconsciente ultrauterino, né? O intrauterino, enfim, não vamos entrar nessa pira agora, que não é a pira do Freud, mas que, de fato, nascer é traumático. Nascer é traumático. Uma coisa interessante, né? As pessoas falam muito mal do texto do projeto. Uhum. O projeto Uma Psicologia Científica foi uma carta que o Freud escreveu para o Fliess e que só foi publicada em 1950, mas ele escreveu em 1895. E um parênteses, como é importante um amigo meio doidinho como o Fliess, era muito doidinho, para dois doidinhos conversarem sobre teoria, né? Gente, os amigos doidinhos, eles fazem muito pela Porque gente. esse momento, assim, inicial do Freud dos anos 90, do final do 1890 para virada, o Fliess é fundamental. Importantíssimo. Inclusive para as tristezas que levam o Freud a produzir outras coisas depois, porque a ruptura dessa amizade acabou com o Freud assim num nível. Eu acho que a próxima experiência foi só o Jung. Não, o Freud rompe com muitos relacionamentos com homens durante a vida dele, e isso é muito marcante na história, né? A psicanálise é filha de alguns divórcios. O Fliess foi um deles. Mas enfim, o projeto é um texto que, embora seja muito criticado, mas talvez seja dos textos do Freud o que mais valoriza a importância do choro. O choro é a primeira forma de comunicação da criança com a figura que vai cuidar dela. O choro, na perspectiva do Freud, não sei se é uma concepção generalizada e as pessoas têm muito acesso, mas o choro é a primeira forma de comunicação da criança com quem cuida dela. É a maneira de dizer assim, alguma coisa está acontecendo comigo, só tenho aqui esse rasgado, esse som que diz que tem algo de muito ruim acontecendo comigo, eu não faço ideia do que. Olha para mim. Assim, é a primeira grande comunicação, o Freud vai dizer, diante de um serzinho que biologicamente é desamparado. Se não aparece, ninguém morre. A autoconservação de um bebezinho, ela tem uma duração muitíssimo pequena. E o choro é que faz a primeira função de linguagem para a criança, né? As primeiras, digamos assim, entre muitas dessas palavras de uma criança, são os sons do choro. E o quanto é importante que alguém leia, né, e traduza, e o quanto eu acho que a gente vive numa época, que foi o que a gente estava conversando ao longo dos episódios dessa temporada, uma época de um individualismo muito grande. E as pessoas têm um discurso muito grande de que eu vou ser completamente independente, eu vou ser completamente autossuficiente. Sendo que quando a gente para poder pensar na importância, né, e a psicanálise ela tem esse retorno ao passado justamente para poder entender aquilo que marca a gente profundamente. A gente precisa dos outros. O tempo todo. Essa é a minha hipótese antropológica, né, nas minhas pesquisas, mas é o movimento da importância da interdependência para existir, né? Pensando no bebezinho, somos muito dependentes por muito tempo. Você compara com um bebezinho chimpanzé, até 1 ano de idade é mais ou menos a mesma coisa em nível de autonomia. Depois do chimpanzézinho ali, vai se desenvolvendo muito rápido. A gente ainda está começando a andar
começando a andar com uma, né? E o processo de cuidado, ele é para a vida toda, né? E o processo de envelhecimento é um processo que esse cuidado retorna para o centro da vida. Ele é importante para a vida inteira, mas o nascer e o morrer exige um outro tipo de cuidado que E tem controle. muito controle. Né, que é uma argumentação do Oswaldo que eu acho muito interessante. A gente conversou isso enquanto ele estava fazendo a pesquisa de doutorado dele, que foi com idosas, o quanto, e isso acho que passa pela infância também, qualquer outro tipo de cuidado, né? Porque eu brinco que eu sou uma pessoa que, se me desse muito poder, eu seria facilmente uma ditadora. Porque cuidado é controle, numa certa medida, né? E às vezes eles estão muito mais próximos, porque o cuidado não é aquela coisa, ai, que bonitinho, eu controlo a sua rotina, porque isso também, né, é essa manifestação do cuidado, mas está junto ali do controle. Então, mais uma vez, um lugar racional, tá tendo ganho para as duas vias. E saber despossuir do controle, mas o controle é um dispositivo fundamental para o cuidado, que é conforme essa criança vai ganhando alguma autonomia, que é, mãe, o que eu faço? Eu acho que agora você já pode decidir, que é muito difícil para algumas mães. De abandonar essa posição de eu não preciso mais te dar a palavra de escrever o que você está sentindo. Você já tem recurso de ir para o mundo, né? Muitas mães têm muita dificuldade de... Ou adiantam muito esse processo, ou, né, e mães, pais e cuidadores, de modo geral, a gente tende a responsabilizar sempre a mãe, a psicanálise, essa marca do feminino, mas fazendo essa importante parênteses, né? A gente fala mãe, na verdade a gente está falando de figuras cuidadoras que vão ocupar essa função materna, que é essa função do acolhimento, né? E ter esse momento de escolhe você. E toda essa relação com prazer e excitação, né, essa parte quantitativa que é muito importante da psicanálise, a gente conversando antes sobre esse episódio, a gente estava conversando sobre o quanto, né, a psicanálise e a antropologia, elas dialogam num ponto fundamental, que talvez a gente não fale tanto sobre isso, porque é a cultura que vai estabelecer o que é o sexo. Uhum. Né? Porque se você pega organicamente, né, o ato de fazer força, do fazer xixi, da sucção, né, do peito, que é um lugar erógeno para a mulher, na relação sexual genital, realmente, né? E também, na hora da amamentação, a gente vê que o que é definido como sexo é cultural. Totalmente. E uma coisa assim que eu acho muito interessante nessa mitologia do sexo é que os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, eles são muito conhecidos, mas ao mesmo tempo parece que as pessoas elas não souberam interpretar o que está escrito naquele trabalho. É um texto que se divide entre uma discussão sobre as perversões sexuais, é um texto que vai discutir na sequência a sexualidade infantil e por fim, puberdade, vida adulta. Naquele texto, o que se faz em termos de sexualidade na vida adulta diz respeito à procriação. A sexualidade adulta, ela está necessariamente atrelada à finalidade da procriação. Então, esse é um aspecto importante. O que não quer dizer que tudo mais que se viva antes não seja sexual. Uhum. E isso faz uma diferenciação muito importante do que é que o Freud está chamando de sexualidade infantil. A sexualidade infantil não tem nenhuma finalidade de reprodução. É o prazer pelo prazer e acabou. É a coisa do autoerotismo. Não é? Várias zonas erógenas e toca aqui, toca ali, é bom aqui, ali nem tanto. Então, assim, me chama muita atenção que esse mito até hoje esteja acontecendo, se é por preguiça de ler o texto ou se é simplesmente, assim, incapacidade interpretativa, porque o Freud nunca disse nada disso. Uhum. Pelo contrário, o problemático seria, e eu acho importante a gente discutir, sexualidade adulta é única e exclusivamente com a finalidade da reprodução, Deus da me procriação? livre. Olha que porcaria. Mas tem muitos psicanalistas que por muito tempo tomaram nessa literalidade, né? No lugar da necessidade de ter um filho, como se fosse um destino marcado, né? Os 3 ensaios levam a essa interpretação, né? Que a meta da sexualidade adulta É a reprodução. é a reprodução. Então, assim, a gente Mas tem... aí, um pouco antes, ele estava falando das homossexualidades, do prazer anal. Parece que a gente não problematiza o que efetivamente precisa ser problematizado. E que é o que é muito histórico, e é aquilo que a gente sempre conversa, né? Porque a gente faz uma peneira teórica, que é
a gente tira o que não presta mais, o que não se sustenta, que é o discurso científico no limite de construção de conhecimento, e a gente continua com aquilo que se sustenta, né? Então, também é uma outra questão que não é para poder cancelar as teorias e nem falar assim, o Freud, ele foi completamente péssimo, vamos jogar fora. E nem endeusar, né? O que existe no meio do caminho dessa peneira, que é isso, tem coisas que precisam ser problematizadas, mas talvez não é o que as pessoas comumente falam. O que a gente, assim, observa hoje é que há muita dificuldade em ler os textos. Assim, e isso tem se tornado um problema cada vez mais grave, porque aí as teorias, elas divulgam, ou melhor, as pessoas que supostamente leem, divulgam muitos equívocos, fomentam mitologias como tudo é sexo, o Édipo é sobre querer transar com a mãe, transar com o pai, etc e tal. E o texto está muito longe disso. Cara, o Édipo é um grande conflito, né, que eu sinto tanto dos alunos quanto das pessoas da psicanálise, porque é um incômodo cultural, mais uma vez, né? O sexo é cultura, então o incesto, ele é cultural, e é isso, né? O que é a figura ali do pai e da mãe, sendo que a proposta do Freud, ela é muito mais de um destino, né, ali de uma interdição, do que de fato relacionado a essas figuras ali específicas de um desejo ativo. Mas aí a gente tem comentadores que são tanto dramáticos e que falam da fantasia da criança, de apanhar do pai e do prazer diante disso. E aí, assim, gente, tudo bem, isso é uma interpretação. Mas a gente existe tem um que pouco... saber que é uma interpretação. Mas eu dando aula para alunos, a gente vê um pouco essa confusão comentador e o comentado. Tem uma certa confusão que acontece de você ler o Nácio e achar que você está lendo o Freud, né? Porque às vezes é uma confusão. Gente, mas é muito. Mas é muito real. Mas é muito real, porque estão achando que é um resumo. Então, se eu faço um trabalho, seja de um mestrado, de um doutorado, se eu publico um livro, os grandes comentadores, Garcia Rosa, o Nácio, que são aí muito conhecidos, a interpretação deles, que geralmente tem um viés lacaniano, porque eles leram o Lacan também, aí fazem um retorno ao Freud, isso tem toda uma problemática, mas é de um cunho interpretativo, né? E aí, muitas vezes, muitas pessoas... é importante, né, ter esse espaço de cunho interpretativo, o problema é a confusão, né? Que é a geração mais nova. Que não é um resumo. E que, para você saber o que o Freud disse, você precisa ler o Freud e entender o argumento desse cara. Vai ser fácil? Não vai ser. Vai ser um bate-cabeça, mas faz parte do princípio de realidade ali da frustração. Mas o quanto separar, né? E aí a gente acaba se surpreendendo que o argumento do autor é muito diferente daquilo que é reproduzido. Inclusive, o Freud ele é muito ponderado o tempo todo. O Freud era conservador, gente, num certo sentido, várias vezes. Mas tem muita coisa da própria teoria que ele faz que ele não coloca em ferro e fogo. A gente estava conversando sobre isso hoje de manhã, como que ele resistiu a escrever sobre técnica. Sim. Né? Porque ele acreditava que falar era quase... Escrever, falar nesse sentido, era quase como criar uma certa lei. Ele achava que não. Que não era por este caminho. Né? Mas aí ele teve várias pressões e tudo mais, e a psicanálise foi se internacionalizando e falou, vou escrever sobre técnica. Mas tinha alguns laços teóricos dele que ele não gostava tanto de dar esse ponto final. E ele mesmo vai refazendo a própria argumentação dele ao longo da vida, né? A gente tem mudanças de tópica, a inserção da pulsão de morte, do além do princípio do prazer. Então, tem uma modificação dentro se ele tivesse vivo ainda, ele estaria mudando a teoria dele certeza. ainda. Né? E eu acho que isso entra um pouco no como esse movimento de eu não gosto de algo que alguém fala ou cancela essa pessoa inteira, que a gente vem falando nessa temporada, também acontece com autores. E Freud sofre muito isso, mas muitos autores sofrem, que é do tipo, o que seleciona que fica, o que dá para reinterpretar, o que a gente tem que dialogar com mudanças culturais de 126 anos para cá, que aconteceram na nossa sociedade, né? Então, hoje a gente vai tentando dar conta do fenômeno do contemporâneo, usando palavras como tecnofeudo-capitaloceno, pós-modernidade, pós-modernidade. A gente, de alguma maneira, é o desamparo de tentar entender o contemporâneo. Porque é muito mais fácil observar o passado e falar, isso aqui que eles viveram antes é o feudalismo. Mas quem estava no feudalismo chamava de outra coisa, chamava de hoje, né? Nesse sentido. Então, a gente tentar dar conta do hoje
e tentar entender o que está acontecendo, o que está mudando da modernidade do século XX para do século XXI. O que é a inserção das inteligências artificiais, que a gente vem falando nessa temporada, um processo de individualização brutal, tem incidido sobre a subjetividade. A psicanálise tem que estar muito atenta a isso, para na hora de fazer a revisitação teórica, né, não joga tudo no lixo, entender a nuance, mas está muito atento com o processo de como dentro da teoria, dentro da dualidade, a teoria precisa também acompanhar. E o quanto existe também uma sedução muito grande pelo passado, não só da perspectiva da psicanálise, mas também cultural, né? No geral, aquilo de que na minha época era melhor, e aí eu cito, né, falando de Freud, Taylor Swift, que disse: a nostalgia é um truque de mágica, porque justamente quando você romantiza esse passado, né, e traz ali os grandes gênios, se você retornasse lá, o feudalismo não chamava feudalismo, você vê a psicanálise sendo construída por um monte de homens numa sala, fumando charuto, falando coisas que hoje são muito absurdas. E mas as mulheres não podiam falar. As mulheres não podiam falar, mas que teve alguns pontos que eram, sim, muito interessantes. E aí a gente tem que se haver com toda essa ambivalência, que foi algo que a gente está trabalhando aqui nessa temporada, que é essa ideia do conflito, que é desprazeroso. E a psicanálise, ela denuncia isso na sua história e na sua teoria. Porque eu acho que uma coisa que é importante da psicanálise é que ela vai pegar o conflito e, pela repetição, que não é arredondada, ela é espiralada, né? Por essa repetição, a gente vai ficar atento ao detalhe. É o detalhe que faz toda a diferença. Que o diabo mora no detalhe. No detalhe. Que é um elogio que o Malinowski, né, ele escreve Sexo e Repressão entre os Selvagens, que é o Bronislaw Malinowski. Ele é um antropólogo que, enfim, muito importante, trabalho de campo. Ele vai colocar o estar lá, a etnografia, no centro da metodologia antropológica. Ele escreve um livro inteiro para dizer por que a teoria psicanalítica não funciona entre indígenas, e ele estuda os trobriandeses, né, que é um povo melanésio. Mas ele faz um elogio à psicanálise. Ele fala assim: a psicanálise, ela soube pegar as mesquinharias, o sexo, o cocô, o nojo, o xixi, os sentimentos hostis, e colocar isso no centro do debate científico. Esse é o meu elogio à psicanálise. É a primeira página. O restante é só ventando. E tudo bem. Faz parte da tudo dinâmica. Bem, mas eu acho que esse é o espaço dos sentimentos hostis, o espaço do nojo, das mesquinharias, que geralmente o detalhe está ali. Pois é, se for para falar no detalhe, assim, as minhas rigidezes teóricas, para quem quer que esteja assistindo isso aqui, da próxima vez que vocês escutarem, olha, para o Freud, o Édipo é querer comer o pai e a mãe, voltem um pouco atrás, leiam os 3 ensaios, Introdução ao Narcisismo, e pensem um pouco se é coerente com o desenvolvimento psicossexual que numa fase edípica se tenha uma meta sexual que somente se alcança na vida adulta. Só um pouquinho assim, vocês param um pouco, assim, vocês pegam os textos, vocês podem fazer esse percurso. 3 ensaios, Introdução ao Narcisismo, o ego e o id, o eu e o isso, Dissolução do Complexo de Édipo. Façam esse caminho e tirem um tempo para pensar se faz sentido, no argumento do autor, que a gente queira, desde criança, comer o pai e a mãe. É muito mais sobre figuras que a gente está familiarizado e que a gente estabeleceu um tipo de relação de investimento, e tem todo um conflito ali de ir para o mundo, né? E de realmente se desfazer ali um olhar que ele é muito para dentro de casa, e muito menos sobre essa parte de querer comer o pai e comer a mãe. Pois é, e olha, isso vai de encontro, já de início, com o próprio conceito de perversão. Que é cultural. Mas perversão, da maneira como Freud vai definir nos 3 ensaios, por exemplo, a perversão não tem a meta da sexualidade da vida adulta. Entende? Assim, tá tudo tão distante. Assim, a confusão conceitual, ela é tão grave e ela é tão crônica que um mito como esse, ele é um grande absurdo. Assim, só indica que a gente parece que já não estuda mais como poderia estar estudando. E aí a gente segue repetindo essas coisas que são todas elas muito tolas.
E que, no final, quando o Freud vai falar de castração, a gente está falando também de uma relação do princípio da realidade, de limite, de renúncia. Isso que depois, no Mal-Estar na Civilização, vai ser de uma maneira muito mais palatável, talvez culturalmente, até por ser um texto cultural, que a gente faz muitas renúncias para poder viver em sociedade e... existem limites, então a gente não pode, né, esse pensamento infantil narcísico, tudo que quero vai acontecer, tudo que eu quero vai ser possível de se realizar, de se realizar. Então, nessas renúncias, né, a gente tem que, assim, bom, eu tenho um não aqui, como é que eu vou conseguir um sim parcial? Deixa eu olhar para o mundo. E aí eu vou fazer a minha dinâmica de descobrir o mundo, né? De devorar o mundo com todos os registros que eu já tenho e criando novas representações, até porque a teoria psicanalítica ela é viva. Uhum. A gente está usando muita metáfora de devorar o mundo, comer a si mesmo, modofagia, antropofagia, acho que a gente está com fome. A gente está muito oral Eu hoje. acho que, não, e a gente está além hoje, né? Eu acho que a gente está com fome de alguma coisa mudar, porque eu acho que é um incômodo, de uma angústia do desespero de viver no contemporâneo. Acho que a gente está chegando no momento e eu sinto que isso tem algum horizonte coletivo de uma certa insatisfação que já não cabe na gente, que é essa insatisfação de movimentar a gente. Tá na hora de a gente mudar isso aqui, vamos mudar, vamos começar a organizar a casa, vamos começar a mudar os móveis de lugar. E aí já não é o suficiente, vamos mudar o bairro. Poeira. Né? Tem uma coisa de um incômodo que eu acho que essa temporada do podcast foi construída muito nesse incômodo, que é de vamos rearranjar, para, olha e recalcula a rota. Se a gente está tão robô, usar o Waze pessoal, assim, não, vamos recalcular essa rota aqui. Quais caminhos a gente tem? Será que tem alguma coisa que a gente deixou para trás que era importante? Será que tem como voltar e pegar? Vamos acelerar? Vamos decrescer? Vamos ser menos um pouquinho? Né? E daí a gente vê. Porque também não sei para onde eu vou, mas eu posso construir horizontes, né? E aí, nisso da construção, a gente faz um retorno, mas é aquilo que eu também acho muito bonito da psicanálise, que é uma leitura que eu tenho a partir do Luto e Melancolia, que é um texto que eu gosto muito do Freud, que é da dinâmica do psiquismo, que é do movimento da libido, que a gente vai, a depender do que acontece no mundo externo, a gente recorre a alguma representação de uma vida muito primitiva do psiquismo, aí alguma outra coisa, a gente vai lá na frente para poder recorrer. Existe uma diferença entre o que a gente chama de neurose de transferência, que são as histerias, as obsessões, para uma neurose atual. Então, e isso a gente vai estar lidando com esse movimento da libido e a ideia de representação, mas que não é estática. Então, às vezes a gente precisa retornar a alguns pontos para poder dar continuidade. Né? Então, acho que quando tem esse incômodo da casa bagunçada, a gente volta às nossas representações, a gente volta aos textos e a gente revê e tenta fazer alguma coisa, né? Diante do incômodo, a gente usa isso para fazer algo, porque ficar parada é pior. E eu tenho impressão, assim, é óbvio que como antropólogo também, a cultura é muito reveladora, né? Então, olhar o movimento cultural e as transformações que estão acontecendo no mundo e pensar a partir dessas atualidades, a partir das palavras novas que vão surgindo para tentar dar conta de fenômenos que a gente não necessariamente tinha uma palavra para ela. Eu gosto muito que na minha época, por exemplo, de adolescente, era só fricante ou amor platônico. Aí, amor platônico tentava dar conta dessa experiência mais ampla de desejar silenciosamente. Né? Hoje você já tem outras palavras. Tem ficante, prêmio plus. Tem ficante, prêmio plus, olhante, observante, crush. Quer dizer, a cultura, essas palavras estão tentando dar conta de alguma coisa. Que na minha época não estava colocado. O amor platônico resolvia, e aí do amor platônico virava ficante, e o ficante virava namorado, namorada, casado. Tinha uma certa movimento de um horizonte romântico que tinha um mapeamento que já era diferente da minha mãe, que já namorava para casar, não tinha o ficante, não tinha essa figura. Né? Diferente da minha mãe para minha avó já é uma outra diferença. Hoje,
a coisa está estilhaçada em muitas palavrinhas. Quer dizer, o que é isso na cultura que a gente está dando palavra para poder dar conta do fenômeno romântico? Né? Se a gente começa a prestar atenção nas palavrinhas que estão surgindo para cada novo fenômeno, o que ela está falando Elas sobre a gente? dizem sobre algo, né? E o que ela está produzindo em termos de subjetividade, em termos de afeto, como a gente tem feito registro em relação a essas palavras, como a gente sente, se relaciona a partir dessas palavras, e que palavras ainda não foram inventadas. E que podem ser, né? E que podem ser. Então é isso, pessoal. A ideia desse episódio foi justamente a gente falar um pouco sobre esses mitos da psicanálise, principalmente no que ronda isso da sexualidade, falar sobre conflito, que é um tema muito caro para a teoria, e o que a gente tentou abordar, né, nesses primeiros 4 episódios, falando sobre as nuances, sobre o conflito entre o mundo interno e o mundo externo, as resoluções que a gente tenta arrumar, a importância da cultura. Eu queria agradecer a Jéssica, né, por sempre ceder um pouco de tanto conhecimento com a gente. Eu, assim, muito obrigado, Jéssica. Eu acho que qualquer elogio não é pouco, você merece São todos muito exagerados, muito exagerados. E agora o podcast vai dar uma pequena pausa, mas assistam os episódios. A gente tem outras 4 temporadas já gravadas e em breve a gente retorna mais. Então escrevam pra gente os temas que vocês gostariam de ouvir a gente aqui conversar. De novo, a gente faz aqui a Associação Livre, a gente tem um roteirinho que é palavra-chave, mas a ideia aqui é a gente ter, a partir do nosso amor um pro outro, da nossa relação, e conversando sobre temas que a gente também ama, né? E tentando jogar um pouco de frustração, mas também um pouco de desejo, vendo o que dá. Ai, dá E contorno. colocar isso pra gente e pra vocês também. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.